Boa noite a todos que se encontram ligados conosco. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia de vida e pela oportunidade de nos reunirmos ainda dessa forma virtual, mas com muita alegria, aproveitando o tempo para refletirmos sobre a beleza da boa nova que Jesus deixou para a humanidade, o seu Evangelho. Que a paz do Mestre esteja entre nós. Graças a Deus. Na lição de hoje, Emmanuel nos traz um trecho de uma das curas feitas por Jesus, encontrado no Evangelho de Marcos. Sabemos que Jesus realizou muitas curas. Muito se tem falado sobre as curas de Jesus, mas não há como negar que por trás de todas elas há um grande ensinamento moral. O corpo é apenas o estágio final de uma doença que começou na alma. Por isso devemos sempre olhar as curas pela perspectiva da alma e da transformação. Vamos a seguir fazer a leitura da análise de Emmanuel e depois faremos a reflexão. Lição 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto com o amparo dos teus amigos espirituais e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Recordando esse fato verídico, quando Jesus chega a Cafarnaum, caminhou até uma casa isolada que havia sido preparada para a cura de muitas pessoas que lhe aguardavam desde as primeiras horas da manhã. A casa estava cheia e 2 filas enormes saíam pela porta da frente e pela porta dos fundos, com doentes de todo tipo, ansiosos por estarem com Jesus e ficarem curados. Esse tetraplégico havia chegado atrasado, conduzido por 2 homens em uma maca, e ficou surpreso ao deparar com tanta gente para ser curada, formando as filas que impediam a entrada da casa por qualquer uma das portas. Analisou que não podia furar a fila nem pedir que alguém lhe desse o lugar, porque todos ali padeciam de enfermidades cruéis, não sendo justo que ele viesse tomar o lugar de alguém à espera da benfeitoria do Cristo. Os 2 homens que conduziam o tetraplégico disseram ser impossível entrar em uma das portas
que dava acesso ao interior da casa onde Jesus estava curando. E como não podiam furar a fila, o melhor era voltar para casa e aguardar outra oportunidade para estar com Jesus, a fim de que pudesse ficar curado. O paralítico negou-se terminantemente voltar para casa sem falar com Jesus e deu ordens para que eles providenciassem uma escada e cordas, a fim de alçá-lo pelo telhado da casa, depois de retirar algumas telhas. Arranjaram uma escada e, depois de amarrar o doente pela cintura, desceram-no pelo telhado e ele ficou frente a frente com Cristo e foi curado por ele. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Está blasfemando. Mas Jesus, conhecedor dos pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-se, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Encontramos isso também no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Podemos abstrair dessa passagem que, pela lei da pluralidade das existências, os males da vida são muitas vezes expiações do passado e que sofremos na vida presente as consequências das faltas cometidas anteriormente. Ao dizer vossos pecados vos são perdoados, seria equivalente a afirmar: pagaste vossa dívida, o motivo do vosso mal foi apagado por vossa fé presente. Portanto, vós mereceis estar livre do vosso mal. É por essa razão que Jesus disse aos escribas que, naquele caso, perdoar os pecados era equivalente a dizer: levanta-te e anda. Em cessando a causa, o efeito deve cessar. Encontramos isso também no livro Gênesis, capítulo 15, item 15. Decorridos mais de 2000 anos, e somos hoje, de alguma forma, esse paralítico que entrou pelo telhado para ver Jesus, pois apesar de possuirmos um corpo físico perfeito, somos paralíticos do pensamento. Ansiamos por encontrar Jesus, mas precisamos retirar algumas telhas da nossa casa mental, desvencilhando-nos dos nossos vícios, desejos e paixões, a fim de que o Cristo possa nos curar espiritualmente, coroando de êxito um desejo milenar da criatura humana em avançar para o caminho do progresso infinito. Falamos no início que esse fato, essa cura de Jesus, foi uma prova de esperança e de fé. Esperança em Jesus é aquela força grandiosa que não deixa a alma esmorecer. Ensina ao doente a acreditar na cura, ao caído a levantar, ao pobre a esperar com paciência, ao preso a confiar no futuro, ao faminto e ao que passa pela prova da miséria, a certeza de que no amanhã tudo poderá ser mudado. Quando falamos em fé, em Deus e em Jesus, falamos naquela confiança que nos leva ao equilíbrio emocional e espiritual, naquele estado em que levou Jesus a dizer: a tua fé te curou. É a santificação pelo amor, em que a caridade se ambienta na vida de quem a pratica. Ninguém aprende a ter fé nas escolas do mundo, somente na universidade do tempo, com a grande mestra que se chama dor, e pela presença do Cristo em nós, na iluminação dos nossos sentimentos. Para terminar, vamos
frisar bem o conselho de Emmanuel nessa lição, que para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, é imprescindível estendermos a nossa capacidade, dilatar recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. E ele manda que a gente recorde o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de nos encontrarmos em grandes dificuldades de gozar a presença do Cristo, pelos impedimentos materiais, devemos nos dirigir ao alto, com o amparo dos nossos amigos espirituais, e deixarmos-nos cair nos seus pés divinos, recebendo forças novas que nos restabeleçam a paz e o bom ânimo. Graças a Deus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo Lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.